Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Êxodo e como ele é o principal evento de redenção do Antigo Testamento. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco e foi escrito por Moisés. E o nome de Êxodo é excelente, pois é derivado da Septuaginta e significa saída. E é o livro que reconta o fato que formou Israel com a saída do Egito. Em hebraico, é conhecido por suas duas primeiras palavras, que significam são estes os nomes. Êxodo é o principal evento de redenção do Antigo Testamento. O Êxodo ocorre ao final da era patriarcal que falamos em Gênesis. Essa era acabou na morte de Jacó e de José no Egito. As promessas de Deus aos patriarcas precisavam de novas expressões e atos para se tornar realidade. E vemos essa expressão no livro de Êxodo. O livro está concentrado em dois atos divinos, que são cruciais na história de Israel. Primeiro é a libertação da escravidão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 18 e mostra a saída do povo da escravidão do Egito. E o segundo é a aliança de Deus com o povo, que mostra do capítulo 19 ao 40, que são as leis de Deus. Dentro desses dois atos principais, temos alguns pontos que precisamos entender melhor para compreender o livro de Êxodo. O primeiro é o livramento do Egito e a jornada para o Sinai. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 18. A história começa com o crescimento do povo hebreu que veio para o Egito, através de José e sua família, como nós vimos em Gênesis. Mas esse crescimento começou a preocupar Faraó. A promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, estava sendo cumprida. E para limitar o povo, Faraó tentou controlar esse crescimento. Primeiro, ele fez o povo escravo brutalmente, mas logo viu que isso não impediria o povo de continuar crescendo. E com toda insegurança, ele faz um ato cruel. Ele faz um infanticídio. Mandou matar todos os bebês que nascessem homens no Egito, e todos que fossem hebreus, né? Nesse momento, entra um personagem improvável na história. Um menino colocado em um cesto no rio. E quem encontra é a própria filha de Faraó. De uma situação que era para a morte, esse infanticídio de Faraó, vem o homem que será usado por Deus para libertar a saída do povo do Egito. No livro de Êxodo, mostra toda a sua soberania em um confronto com o Faraó. Naquela época, se você perguntasse a qualquer egípcio e a qualquer um daquele povo quem era Faraó, eles tinham a ideia de que Faraó era um deus encarnado, era a figura mais importante, a mais conhecida daquela época no meio daquele povo. Mas Deus mostra que é ele quem tem todo o poder de escrever a história, e não Faraó. E aí, para libertar seu povo e mostrar todo o seu poder, Deus usa as pragas para mostrar a sua soberania. Mas se a gente prestar bastante atenção e ler com bastante atenção, a gente vai ver que as 5 primeiras pragas, Faraó endureceu o seu próprio coração. E não Deus endureceu o coração de Faraó. Deus, na verdade, dá a possibilidade de que Faraó se arrependa das suas crueldades. Mas é o próprio Faraó que endurece o seu coração com orgulho, porque ele era o homem mais importante na terra naquele momento. Depois das 5 pragas, das 5 primeiras, Deus realmente começa a endurecer o coração de Faraó. E a ideia de quando ele endurece o coração de Faraó é mostrar quem é o verdadeiro rei. Quem domina até mesmo os desejos e vontades do próprio Faraó. Se nas primeiras 5 pragas, quem decide endurecer o coração é o próprio Faraó com seu orgulho, já nas 5 últimas pragas, Deus endurece o coração de Faraó para mostrar que é ele que tem todo o poder de ter o controle de sentimentos e de vontades e não o próprio Faraó. Com a praga final, na noite de Páscoa, Deus vai matar os primogênitos do Egito, assim como o Faraó fez com os bebês meninos do povo de Israel. Mas diferente de Faraó, que não deu escolha, Deus dá uma forma do povo escapar. Isso tudo através do sangue do cordeiro. Depois disso, Faraó ele não tem muita escolha, ele deixa o povo ir. Mas logo depois que o povo vai, ele se arrepende e ele quer ter uma batalha final. Ele segue o povo até o mar, mas Deus deixa o seu povo passar sem nenhum problema.
e Faraó decide nesse momento atacar porque vê o povo passando, mas ele vai para sua própria destruição e ele não tinha noção disso. Isso mostra toda a soberania de Deus e todo o poder de Deus, o controle de Deus e as vontades que somente Deus tinha. Faraó não tinha esse controle, ele não tinha esse poder de controlar as coisas. Ele não era o verdadeiro rei, e sim o nosso Deus. Depois de o povo passar no meio do mar e Faraó ter o seu fim, ter a sua destruição, vem um segundo ponto importante. A aliança no Sinai, a aliança de Deus com o povo no Sinai. Isso vai do capítulo 19 ao capítulo 24. A aliança é um meio de estabelecer um relacionamento sancionado por um juramento em uma cerimônia. O povo de Israel é convidado por Deus a ter um relacionamento especial com ele. Todos os elementos que formam uma aliança estavam presentes ali no Sinai. Esse relacionamento especial foi descrito como uma propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus, ele queria e escolheu Israel como um povo sacerdotal, não como uma pessoa, mas um povo sacerdotal, para servir como exemplo para os outros povos, como era servir o Deus verdadeiro. Isso nos leva ao terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vemos uma introdução quanto ao tabernáculo e aos cultos. Isso vai do capítulo 25 ao capítulo 31. Deus dá todas as instruções a Moisés de como deveria se fazer o tabernáculo e todos os seus utensílios. Deus revela o plano, os materiais, os desígnios para a construção do tabernáculo e como ele queria, exatamente como ele queria. Cada parte tem um valor simbólico. Se a gente pensar, as flores, os anjos, o ouro e as joias relembram o jardim do Éden. Isso era quando Deus tinha um relacionamento íntimo com os seres humanos. E o tabernáculo, a ideia do tabernáculo era a representação da presença de Deus no meio do povo, para ter a presença de Deus do mesmo jeito que a gente tinha lá no começo, no jardim do Éden. A representação de uma intimidade, de uma ligação, tanto entre o povo como com Deus. E o tabernáculo era a representação do Deus, do nosso Deus, no meio do povo. No quarto ponto, nós vemos a violação e a renovação da aliança de Deus. Logo depois dessa aliança que Deus faz com o seu povo no Monte Sinai, vem a violação. Isso a gente vê no capítulo do 32 ao 34. O povo sentia falta. Moisés ele vai para o monte e o povo sente falta de uma liderança. Nesse momento, o povo vai até Arão e fazem a segunda coisa que Deus deixa claro que não era para fazer. Somente Deus deveria ser adorado. A gente vê isso no capítulo 20, Deus dizendo assim: não terá outros deuses e não fará imagem de escultura. E o que o povo fez? Levou até Arão oferta de suas joias de ouro para fazer um bezerro de ouro. E depois de pronto, fizeram uma festa para adorá-lo. Moisés estava no monte, mas Deus sabia tudo o que estava acontecendo e como estava acontecendo. E ele fala com Moisés lá no monte. Ele mostra toda a sua dor com aquele povo. E Moisés, naquele momento, ele intercede pelo povo para que Deus não use sua ira e tenha misericórdia, porque só com a misericórdia com aquele povo. Assim que Moisés desce do monte e vê a festa que o povo está fazendo para um Deus falso, ele quebra as tábuas do mandamento para mostrar o que? Ele tinha um simbolismo ao quebrar essas tábuas. Ele queria mostrar para o povo que o povo quebrou a aliança que tinha feito com Deus. O povo, naquele momento, faz o que Deus pediu para não ser feito, adorar um outro Deus, adorar a imagem. E ele quebra para mostrar que a aliança que Deus tinha feito com o povo estava sendo quebrada naquele momento. Moisés intercede novamente pelo povo. Ele pede pelo povo. Ele clama por misericórdia para que aquele povo seja perdoado e que a aliança seja renovada. E nesse momento, Deus renova a aliança e aí a gente chega ao nosso quinto ponto, que é a construção do tabernáculo, que ele vai do capítulo 35 ao capítulo 40. Depois de renovar a aliança com Israel, vemos em detalhes a construção do tabernáculo, da arca, das vestes e de todos os utensílios do tabernáculo. Tudo o que tinha que ser feito, nos detalhes como Deus queria, e Moisés executa nos mínimos detalhes, em todos os detalhes que Deus queria
no seu tabernáculo e nos seus utensílios e tudo que estaria em volta, estaria junto ali, né? Deus mostra ao povo a diferença de viver debaixo do que era certo e errado para Faraó, e como é viver debaixo do que é certo e errado nas leis feitas por um Deus misericordioso e cheio de graça. Esse é um resumo do livro de Êxodo. Espero ter te ajudado a entender, a compreender melhor a palavra de Deus, o livro de Êxodo, e que você possa querer cada vez conhecer mais, buscar mais conhecimento, se interessar mais na palavra dele. Vamos continuar lendo. Vamos ver agora o que acontece no próximo livro, no terceiro livro do Pentateuco, que é a continuação dessa história. Vamos ler?